pessoal. Tá gravando? Tá gravando aí? 3, 2, 1. Pode Boa começar. noite, eu chamo Cláudio. O nosso grupo é composto pela Ana Júlia, Danilo, Bruno, Giovana e Lucas. O nosso trabalho é controle informatizado de estoque de lanchonete. A gente trabalhou para não ter um controle firme, para que não podemos perder o controle. Nossa, Se os palavras olham, fica tranquilo. Ó, do seu jeito, fica tranquilo. Conta pra gente um pouquinho sobre a questão do controle de estoque. Criamos um sistema simples para que o sistema a gente coloque tudo que entra e tudo que sai, perdas de produto, para que o proprietário da lanchonete ele não perca muito produto. Esse sistema, ele é eletrônico, uma planilha eletrônica, para que não deixe que a lanchonete feche. Fala. Nós fizemos uma visita na empresa, na lanchonete. É uma empresa de pequeno porte e a gente viu que uma das maiores dificuldades era em questão do estoque. Tipo assim, aí na noite acabou um produto e tipo assim, eles não sabiam, sabe? Tipo assim, não tinha controle de quanto tinha e pra saber, precisa comprar, não precisa. E aí a gente teve a ideia de fazer um sistema, começar com uma planilha e depois, porque tipo assim, os proprietários um pouco mais velhos, entendeu? Aí acostumar com a planilha e alimentando, depois no sistema. Aí, tipo assim, no sistema final, a gente tem como pensamento assim, um sistema que já faça o pedido, tipo assim, você fez o pedido, já vai direto eliminar o estoque. Um x-tudo, já vai tirar um pão, entendeu? Cada ingrediente. Bom, para aprofundar um pouquinho mais do que eles falaram, nesse sistema de planilha que nós criamos, usando Excel e outros programas a mais, nós podemos identificar quantos lanches é vendido no dia, qual tipo de lanche também é vendido, como o próprio McDonald's, ele usa muito esse programa. Tanto que um dos lanches mais famosos é o McFish. Só que se você for numa lanchonete e perguntar qual que é mais vendido, não é o McFish. Tanto que por muito tempo eles tiraram o lanche do cardápio e colocaram de volta em datas específicas. Por quê? Porque eles costumam trabalhar com esse programa e falar, vende mais Big Mac, qual vende mais. E eles têm esse balanço de cada produto que entra e sai. E também, com isso, nós podemos controlar o nível de compra também da empresa. Por quê? Eu, com esse planilha, eu consigo saber quantos lanches está saindo no mês e comprar ali a quantidade de carne, de alface, de tomate que eu preciso no mês ou então na semana. Por quê? Porque trabalhando com isso, eu também posso perceber que eu preciso de balanças, de prateleiras para separar produto por produto. Porque acaba que, como trabalho com insumos que podem estragar, como queijo, a carne, são tudo perecíveis. Então nós precisamos ter esse controle da validade do produto, separar também por estoque o que é refrigerado e o que não é, porque sem isso a gente acaba que perde mais dinheiro e também a produção do dia quebra ali, por quê? Muito produto estragado, como queijo estragado, presunto estragado, entendeu? Então acaba que esse controle de estoque, usando essas planilhas, tanto como entendendo quais materiais nós precisamos, quantas chapas precisamos, quantas pessoas, porque só desse controle nós podemos entender quantas pessoas nós precisamos, quantos chapeiros, quantos atendentes da lanchonete, se for uma lanchonete que trabalha muito, se nós precisamos aumentar o tamanho da lanchonete. Então acaba que, não uma bobeirinha, mas um pouco que a gente trabalha, nós possamos entender o que a lanchonete precisa. Porque o controle de estoque é preciso não só para a lanchonete, mas para todos os ramos, como loja, tanto de calçado como de roupa. Então, a gente acha, mas controle de estoque é besta. Não, mas o controle de estoque ele salva empresas. Por quê? Porque eu posso entender, eu estou usando um pouco a mais de grama na carne, está sobrando, as pessoas não estão comendo tanto devido. Então nós podemos abaixar e às vezes isso que nós abaixamos da carne, produzir tantos lanches a mais. Só por esse controle de estoque de ver
de o que nós estamos usando de carne, de queijo, e entender ali, saber procurar o fornecedor também, porque sempre tem um fornecedor que acaba que vende o mesmo produto, só que um pouquinho mais caro, que acontece isso, tanto pelo frete quanto pela localidade dele. Então, esse é a proposta do nosso trabalho, para trazer isso e as empresas de lanchonete como restaurante entender o quão é importante isso e não perder a mão tanto com funcionário que às vezes pega o produto sem querer, às vezes funcionários que estão deixando de colocar, de pesar o peso certo das carnes, dos alfaces, tanto faz. Então acaba que isso reduz o custo do lanche e pode aumentar muito mais no lucro da empresa. E o sistema não vai servir tipo assim, só para controle. Em questão dos produtos perecíveis e tipo assim, se tipo, vai ter lucro ou vai ter prejuízo, porque tipo assim, às vezes tem muita perda. Muita perda. Cara, É sério. Parabéns, gente. Parabéns pela apresentação. Percebi que vocês mexeram numa coisa muito delicada. Ninguém pensa sobre isso, principalmente no ramo alimentício. Você acha que uma lanchonete o cara vai pensar quanto de pão que ele vai gastar, sachê, quanto de maionese vai precisar, quanto de refrigerante? Não pensa, gente. E a coisa boa aqui, às vezes uma caixinha de ketchup a mais, ela pode alterar muito no valor do Você estava falando, quando eu li o título, foi o que eu falei para as meninas. O título é aquele negócio, né, gente? Bateu o olho, você precisa pensar o que é. Já fiquei pensando como é que eu controlo esse sachê, como é que eu controlo que seja uma planilha de Excel, que seja um programa desenvolvido numa simplicidade, mas que traga uma realidade do meu dia a dia. Qual é o dia do meu maior consumo? Qual é o dia que vende mais? Qual é o dia que eu perco mais? Não é? É o chapeiro X? No dia do chapeiro X ou no chapeiro Y? Sabe? São detalhes que passa que a gente, né? Para a gente que vai comer, amigo, não estou nem para isso. Mas para quem está lá, suando para ver o negócio chegar o dinheiro, ter o lucro, esse trabalho de vocês é excelente. E muitas vezes acontece vamos supor, o chapeiro, ele fazia ali o lanche, ele fazia um pouquinho a mais, só no final da noite eu já Quantas diminuí. fatias de bacon eu preciso? Quantos quilos de bacon, né, vai por para cada lanche? Gente, isso é muito... E se comprar mais estraga, se comprar menos falta. Então tem que ter o Eu controle anotei o correto. trabalho de vocês. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Sim. Né? O que você disse, o primeiro quem que vence primeiro, o queijo que vence primeiro, Sim. até depois pensando na questão do fornecedor, da questão do quilo da carne, quanto que é isso, quanto que é aquilo. Gente, o trabalho de vocês é espetacular. Viu? Parabéns pela escolha. E olha, dá para andar com ele aí para frente, viu? Dá para andar, ele é progressista esse trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Porque olha aqui, o que é um trabalho para a gente? É trazer uma curiosidade. E hoje em dia a gente tem tudo, né? Aqui. Sim. Né? E o trabalho de vocês trouxe uma curiosidade para mim especificamente perfeita. Eu adorei e gostei muito. Tirando o nervosismo, eu acho que isso é muito bom. Fique tranquilo, é mal de Cláudia, tá? Mas faz parte, gente, também de vocês, viu? Até o processo do aprendizado. Parabéns. Adorei. Obrigada. Bom, eu tenho muitas perguntas, mas eu estava fazendo. Eu vou no basicão. Eu queria entender o que é esse método PEPS que está escrito ali no desenvolvimento da proposta. Esse é o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Para ter um controle maior. Eu sempre que chego, eu coloco lá o primeiro que entrou e o primeiro que saiu, para ter uma noção do que eu posso trabalhar ou não. Normalmente o controle de estoque, tipo assim, na verdade, tipo assim, eu estou pensando como lojista. Ele não vai controlar somente o estoque. Está controlando a venda também? Sim. Tá. Se não souber se não souber quanto que está saindo, a gente acaba que não tem a hora de fazer o fechamento final, você não consegue entender. Você vai ficar, mas por que está acontecendo isso? Está faltando. Então esse por sistema quê? ele vai atender o caixa, ele vai atender o estoque, Sim. ele vai atender Tipo todas assim, as coisas. na folha, assim, tipo, na hora que tem o pedido, já sai o número do pedido, depois faz o fechamento de caixa. Já sai do estoque, né? Entendi. E você tinha citado que, acho que uma das coisas era os senhores já mais idosos, era isso?
como é que eles receberam isso? Tipo assim, a gente começou com uma planilha e, tipo assim, eles viram que foi muito benéfico, porque, tipo assim, Mas foi facilitado para eles? Porque normalmente o sim, pessoal porque, tem um tipo pouco mais assim, dificuldade. eles em si são mais velhos, mas, tipo assim, os funcionários Ah, tá. já ajuda. Entendi. E aí, tipo, um foi ajudando o outro, Sim. e aí eles conseguiram. Ah, então tá bom, gente. Então, tá perfeito. Parabéns para vocês, um bom trabalho. Fique calmo. Respira. E é isso. Quando vocês conheceram qual é o processo que já existia, tá? Antes de vocês, qual que era o que não existia no plano de estoque, e se realmente a primeira proposta de vocês foi uma planilha. Existia, tipo assim, tudo manual. Em questão de, o pedido era feito manual já, então, tipo assim, já não tinha controle. Mas em questão do estoque em si, não tinha nada de controle. Tipo assim, era só o pedido feito manual e X ponto só. dia, tanto. Ah, então como eu pedi na noite? Depende do dia como foi hoje, para ver como vai ser amanhã, fim de mês, começo de mês. Só assim, o controle de estoque não tinha mesmo. E a primeira proposta que vocês não Ó, como administradores, gente, vocês vão no lugar certo, tá? Porque o primeiro papel de um administrador, um contador, é realizar indicadores. Tanto de indicadores que vocês podem apontar, como você mesmo citou, vários. Quanto que eu vendo, qual que é a minha maior venda, qual que é a minha maior saída, qual que é a minha menor saída, porque eu sei que eu não preciso comprar tanto. Quanto que eu vou comprar para a noite, quanto que eu gasto numa noite, quanto que eu gasto numa sexta, num sábado, num domingo, numa segunda, para me saber quanto que eu tenho que estar para fazer na noite. E, real, a gente vai trabalhar isso. A gente vai seguir como administrador, como contador. Isso é, tipo, de dia a dia, é criar indicadores. E para isso a gente tem que criar controles, tá? Assim, na vida, eu trabalho com vocês, tá? Outro ponto que eu queria ressaltar, como você mesmo disse, são senhores. E eles não tinham controle de estoque. Então, quando eu entro numa empresa que eu tenho já é um estado, eu inovar aquelas pessoas, eu não inovaria com o sistema, eu inovaria com o processo. O que seria o processo? Não adianta nada dar uma planilha se ele não fizer o controle de estoque. Se ele não entrar pelo menos uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias dentro do estoque dele e anotar. Então, acho que o meu primeiro passo, não estou dizendo que está errado, mas o meu primeiro passo seria criar uma rotina. Porque, olha, você precisa anotar quanto você tem de estoque hoje, e no final da noite ou no dia seguinte, antes de você começar a se comprar, quanto você tem. Eu acho que é costume assim da galera que tem um empreendimento de restaurante, quanto lanchonete, que eles já chegam antes, né? Porque essa questão de estoque tem que ser diária, para você entender o que vendeu no dia anterior. Porque se você não tivesse esperado 2 dias, vamos supor, hoje é quinta, eu esperar chegar sábado para conferir o meu estoque de segunda, terça e quarta, eu não vou saber o que vendeu e nem o que mais vendeu. Quer dizer, eu olhar uma planilha de venda, vamos supor, de iFood, de anota aí, não me dá a base do que eu preciso do estoque. Entendeu? Porque eu tenho a quantidade de quantos eu vendi e não saber o quanto eu preciso de estoque, vai quebrar. Porque uma hora pode sair do nada no dia vendendo um lanche a mais e faltar no outro, entendeu? Então tem que ser diário. Eu faço compra uma vez por semana. Eu tive um feriado que eu não lembrava. Sim. Pronto, eu já deixo o meu estoque. Nossa, mensalmente. Parabéns, trabalho com vocês. Muito obrigado. Eu preciso falar só mais uma coisa, juro por Deus. Ó, sobre o PETS, que é uma pergunta, leve em consideração a questão da validade até para uma fiscalização do que nós temos, tá? Só leva para E até pela questão de, às vezes eu não ver a validade, eu fazer um lanche que ele pode estar estragado para o cliente. Exatamente por isso que eu falei. Tá? E isso mancha a imagem do estabelecimento. Quando foi isso que eu pensei. A sua explicação ali, eu pensei, pronto, um lanche estragado pode dar um problema para mim. Então, olha a importância desse trabalho de vocês, tá? Não só financeiramente, mas questão de saúde pública. Viu? Então, parabéns.